Boa noite a todos, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre história da matemática, como Gauss ainda nos ajuda a fazer previsões de demanda, como algo tão antigo ainda continua presente, ainda continua atual nos dias de hoje. Nossa agenda é um pouco da história, da importância da história da matemática ainda nos dias de hoje. O feito de Gauss de maior publicidade é meio batido, boa parte das pessoas já conhece, mas é importante te relembrar para garantir, mostrar, explicitar ainda mais a importância desse grande gênio da história da matemática. Uma breve explicação e exemplo do método dos mínimos quadrados para a previsão de demanda. O foco desta aula de hoje é o método dos mínimos quadrados e considerações finais. Obviamente, a gente vai falar do método dos mínimos quadrados num nível de ensino médio. Para explorar isso com um pouco mais de profundidade, é necessário estar num nível mais avançado, um nível superior. Mas com a ideia que a gente vai passar hoje, a gente consegue já pelo menos vislumbrar como que determinadas profissões podem atuar com essa técnica no futuro próximo. E as considerações finais. A importância da história da matemática. A história nada mais é do que a ciência que estuda o passado da humanidade e seu relacionamento com o presente. Não é estudar o passado simplesmente por estudar. Tem que fazer a relação com o presente, senão não tem grande importância. Com certeza a matemática é uma das ciências que cumpre esse papel, que faz essa interligação entre o presente e o passado. Por quê? As teorias não refutadas, né? Tem até a foto do Karl Popper, que é um expoente em falar em refutação ou de teorias ou confirmação de teorias, fala até de progresso da ciência se dá por meio de refutação ou confirmação de teorias, né? É, Na matemática, isso é muito claro que quando uma teoria é refutada, ela é abandonada, mas se ela não é refutada, ela ganha força de tal forma que essa comunicação com o passado continua acontecendo de uma maneira muito intensa. Porque mesmo quando algo é muito moderno, visitar o passado é meio que a continuação daquela teoria. Ela não foi abandonada em nenhum momento. Pelo contrário, ganhou ao longo da história reforço de outros pesquisadores e algo que parece moderno, que parece bem parrudo, na verdade, o início disso se deu em tempos muito antigos. Né? Dentre essas pessoas, esses expoentes que conseguem, eu permito que a gente faça essa ligação do passado com o presente, certamente está o Carl Friedrich Gauss. O gênio que com 3 anos já conseguiu conferir e corrigir o contra-cheque do pai. Imagina se ele tivesse vivo ainda hoje corrigindo o nosso contra-cheque, para maior, é claro, com certeza daríamos muita risada, ficaríamos felizes. E ele fez isso com 3 anos. É absurdo isso. 3 anos ele conseguiu corrigir o contra-cheque do pai. Não sei se para mais ou para menos, tomara que tenha sido para mais, deixar o pai dele feliz. E deixou um legado praticamente insuperável de conhecimento útil e atual. E só para parafrasear mais uma vez Popper, um conhecimento escrito com letras maiúsculas, realmente muito importante para a matemática e outras ciências. Ele tem alguns desenvolvimentos em outras áreas, não é somente matemática. Um dos mais conhecidos é o da adição de termos de uma sequência numérica que passaram para ele quando criança, para sua turma, na verdade, foram desafiados a encontrar todos os números a soma de todos os números de 1 a 100. Encontrou com facilidade, é claro. E mais tarde
ter reconhecido o padrão. 1 mais 100 igual a 101, 2 mais 99, 101, 3 mais 98, 101, 50 mais 51, 101. Como a gente pode perceber, é a soma do primeiro com o último termo da sequência, do segundo com o antepenúltimo e assim por diante. Ele reconheceu esse padrão, percebeu que há 50 pares de números, cada um dos quais com a soma 101. A multiplicação 50 por 101, 5050. Essa técnica fornece outro caminho para obter a fórmula para cálculo desse tipo de sequência. Né? 1 mais 2 mais 3 mais reticências mais n é igual a n vezes n mais 1, tudo isso dividido por 2, para a soma dos n primeiros inteiros. Se a gente tentar entender com um pouco mais de profundidade essa lógica, é simples, o raciocínio é muito simples, basta colocar duas linhas com a sequência de 1 a n e de n a 1. Como está aqui, até tem uma carinha de curioso aqui. 1, 2, 3, reticências n menos 1, n. E da linha de baixo começa pelo n, n menos 1, n menos 2, até chegar no 2, 1. Pode ver do começo para o fim e depois do fim para o começo. Feito isso, a gente soma essas duas linhas e observa que o valor sempre vai ser n mais 1. Por exemplo, vamos voltar aqui. 1 mais n, n mais 1, mesma coisa. 2 mais n menos 1 é n mais 1. 3 mais n menos 2, n mais 1 e assim por diante. Com esse padrão, a gente consegue perceber que a fórmula n mais 1, n vezes n mais 1 é igual a 2 vezes 1 mais 2 mais 3 mais reticências mais n, que nada mais é do que aquela fórmula que a gente colocou no começo. Esse feito seguramente é um dos mais explorados da história de Gauss, mas longe de ser o mais complexo. Ele tem coisas muito mais complexas na sua história que não cabe numa aula como essa para ensino médio. Mas é interessante conhecer porque ele tinha o cuidado de ser cientista de acordo com o que o cientista deve ser. O que ele descreveu de teoria é praticamente irrefutável. Irrefutado. E essa da descoberta da sequência, da soma da sequência, é a mais famosa, mas longe de ser a mais importante. A gente tem diversas descobertas, teorias que o Gauss concebeu, mas uma das mais importantes, que é a base de toda a ciência de dados moderna, né, por que não, da estatística, que é o método dos mínimos quadrados. Vou falar um pouquinho dele na sequência aqui. O método dos mínimos quadrados é um dos modelos que nos orienta, entre outras coisas, para a confecção de previsões de demanda, previsão de venda, previsão de consumo, como queira chamar. Por quê? Porque é um processo de ajuste que tende a aproximar-se dos valores existentes e minimiza as distâncias de uma reta entre cada consumo realizado. Se você observa o consumo realizado de qualquer produto, por exemplo, na análise de venda de determinado produto, o gráfico não vai ser uma reta, mas o modelo do mínimos quadrados aproxima de uma reta, tanto é que a base é essa equação da reta, y igual a mais b vezes x, para calcular a previsão de demanda. É uma forma de facilitar esse processo, que é um dos mais difíceis se tratando de gestão de empresas. Isso permite que a gente trace uma tendência realista do que poderá ocorrer com a projeção. Assim, não é um cálculo complexo e se alguém faz, mesmo uma empresa pequena, dá um ar de cientificidade para o cálculo que faz com que a decisão seja orientada por ele. Então a gente vê aqui que tem algumas fórmulas que descobertas também, junto com não vamos entrar no detalhe da fórmula, mas ela descoberta na mesma época, com base para o método, né, para a construção da teoria, né, que o CM, que nada mais é do que, a gente pode substituir aquele CM pelo Y, que é a previsão mesmo, não tem problema. Aí a gente tem
A mais B vezes X, que nada mais é do que a equação da reta. Depois tem uma fórmula auxiliar, que somatória de Y é igual a N vezes A mais somatória de X vezes B. E há uma outra fórmula que depois a gente vai combinar, fazer um sisteminha aqui para resolver simultaneamente. É a somatória de X vezes Y, V igual a somatória de X vezes A mais somatória de X ao quadrado vezes B. Aqui a gente tem a nomenclatura, né, que na verdade indica a forma como isso deve ser calculado. Né? Como CM é a previsão, nada mais é do que o Y, A, o valor a ser obtido na equação normal, a gente vai fazer uma tabulaçãozinha na frente para mostrar como que é isso, B é a mesma coisa, X a quantidade de períodos de consumo utilizados para calcular a previsão. Tem que tomar um cuidado com o período e com o N, mas a gente consegue colocar essa diferença também no momento que tabula, que faz essa tabelinha. Y as vendas realizadas em determinado período. Por exemplo, a empresa Arm Souza Electronics S.A. teve neste ano o seguinte volume de venda para o seu produto: TV LED 4K YZ. Janeiro, 2.500, fevereiro 2019, 2.200, março 2.650, abril 2.800 e assim por diante. Para calcularmos A e B, é necessário tabular os dados existentes. Em seguida, preparar para aquelas duas equações que a gente já mostrou, chamada de equações normais. Por exemplo, N é a quantidade de períodos, mas difere um pouquinho de X começando do zero. Na verdade, os períodos são os mesmos, né? Só é que N começa de zero e o período ali começa do 1. Aí você tabula os meses, coloca os períodos, o Y, que na verdade é o valor realizado, quanto foi vendido de cada item, o X começando do zero, depois X quadrado, que é um estudo mais avançado, ele tem o objetivo de tirar o negativo, mas nós não vamos explorar muito isso aqui. E o X vezes Y para a composição da fórmula. Repare que nessas fórmulas, nas equações normais colocadas aqui ao lado, a 1 e a 2, você tem já todos os parâmetros, todas as variáveis que você precisa colocar nessas equações para poder resolver. A gente vai mais aqui na frente, fazendo as substituições nas equações normais. A gente só ficou com incógnita dessas equações, o A e o B, tanto na 1 como na 2. Fazendo as substituições, 18.907A mais 21B, 59.821A mais 91B. A gente observa que nessas equações as incógnitas A e B, que ainda há essas incógnitas, né, A e B, e a gente precisa resolver como se fosse um sistema. Nesse caso, a gente optou por resolver por -3, multiplicar o de cima por -3 para zerar um dos coeficientes aqui e ficar fácil de descobrir, resolver o sistema. Poderia ter sido feito de outras formas diversas, né? Então a gente obteve, multiplicando aqui 18.900, 7A mais 21B por -3, a gente chega no resultado de 57.000, menos 21A, menos 63B. Fazendo a soma com a equação de baixo, que está aqui, a gente zera a incógnita A e fica só com a B. Aí cai numa equação normal de primeiro grau, tranquilo de resolver, 3.100 igual a 28B. B é igual a 3.100 dividido por 28, B é igual a 110,7. Pronto, encontramos a incógnita B, só fazer a substituição para encontrar A. Assim, a gente encontra as incógnitas, agora parte para encontrar a incógnita A, escolhe a primeira equação, vamos encontrar a incógnita A. Obtivemos o A, já temos o B, é só fazer a substituição na equação da reta, ou na equação para calcular o valor da previsão do próximo período. Veja bem, CM é igual a B, A mais BX. CM é igual a gente já tem o valor, 2.367,9, e o B, 110,7. Fazendo os cálculos, a gente chega em 3.143 unidades, a previsão da TV da venda para agosto.
É um método fácil, mas existe uma lógica de cálculo que, pasmem, Gauss que inventou. E a gente utiliza até hoje, e quem utiliza nesse mundo empresarial sai na frente, sai bem, porque utiliza um método científico de fazer previsão. Provavelmente tem menos erros que os concorrentes. Considerações finais, né? Foi a época que fazer planejamento de demanda era coisa de oráculos, adivinho, palpiteiros. Hoje em dia, para o sucesso do negócio, ter uma noção mais clara de como será o futuro é essencial para o sucesso das organizações. O futuro, quando você consegue trazer para o dia de hoje, você age já pensando em fazê-lo melhor, em fazer um futuro que agrade a todos. Empresa, fazer um futuro que agrade é fazer um futuro com lucro. Se você acerta a previsão, a chance de você ter mais lucro no futuro é muito maior. Quem pensa em estudar administração não pode desconsiderar nunca o conhecimento matemático. E a história da matemática, quem conhece faz encurtar caminho. Ninguém precisa reinventar a roda, certamente já teve um gênio que pensou em todos esses cálculos muito antes que você. É melhor copiar do que você criar alguma coisa. Quando você tiver com base para criar alguma coisa de verdade, você cria, mas no primeiro momento, para sobreviver e sobressair, é muito melhor, muito mais producente acompanhar o que já foi criado. Seguramente aqueles que sabem mais, que adquirem mais conhecimento, têm chances maiores de tomar as decisões mais corretas e são mais propensos a progredir em suas carreiras. Quem toma a decisão correta, progride de carreira. Se você pode usar a matemática, o conhecimento matemático, o conhecimento proveniente da história da matemática, é muito melhor. Você encurta caminho. Essa foi a aula de hoje. Boa noite, pessoal. Até mais.